Fala aí, torcedor do nosso canal Ligados no Vascão, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as notícias do Vasco de hoje. Vasco que encerrou a preparação para o duelo contra o Vitória nesta quarta-feira, 9h30, em São Januário. E a novidade pode ser aí a presença do Colídio no time principal. Inclusive, o jornalista aí vai estar trazendo as informações, ele que pode ser titular nessa partida. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Gigante da Colina você encontra aqui nos Ligados no Vascão. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago notícias atualizadas, eu vou trazer os jogos de hoje. De Vasco da Gama, que joga em casa amanhã pela Copa do Brasil contra a equipe do Vitória. Alex Martins tá lá em São Januário para trazer os detalhes dessa equipe, meu amigo, que tá equilibrando os pratinhos. São 4 times só no Brasil que estão ainda disputando 3 frentes, né? No caso do Vasco, brasileiro, situação delicadíssima, Copa do Brasil e Sul-Americana. Como é que chega o time do Pedro Emanuel para esse jogo de amanhã contra o Vitória, amigo? Boa tarde, prazer estar contigo no Taon. Tudo bem, Vini? Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Vasco vai se preparando, viu? Fez o último treino agora pela manhã, lá no CT Moacir Barbosa, e amanhã à noite enfrenta o Vitória aqui no estádio São Januário. É importante a gente destacar que é nesse estádio aqui, porque isso foi pauta dos últimos dias. O Vasco tentou levar esse jogo para o Maracanã, mas aí o consórcio do Maracanã, administrado por Flamengo e Fluminense, negou esse pedido. O Vasco queria passar para lá por conta de um público maior, o público, o torcedor do Vasco também está tendo uma adesão muito grande nos últimos jogos em casa, só que a resposta desse consórcio do Maracanã foi que tinha uma manutenção do gramado programada para essa semana, entre os dias 23 e 29, por isso não daria para o Vasco jogar. O Vasco levou para a justiça, tentou por lá também, mas foi vetado, então o jogo vai ser aqui no estádio São Januário. O time abriu as vendas ontem, 2 horas da tarde, hoje já estão esgotados os ingressos, então casa cheia para apoiar o time nas quartas de final, nesse primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O time do Pedro Emanuel deve manter uma base bem parecida com o último jogo contra o Palmeiras. A equipe foi derrotada pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro no fim de semana, mas pode ter uma mudança importante ali no ataque. O Colídio, ele entrou durante o jogo, fez o gol do Vasco na partida, o primeiro dele com a camisa do Vasco, ele que é um dos reforços recém-contratados, chegou recentemente no Vasco, pode fazer o seu primeiro jogo como titular ali na posição de 9, de centroavante. Isso porque o único jogo de titular dele pelo Vasco foi pela ponta esquerda. Quando ele chegou, ele falou que ele está à disposição para jogar em todas as posições do ataque, está um pouquinho menos à vontade jogando na direita, mas poderia entrar onde o professor precisasse. E aí ele entrou muito bem como camisa 9, pode ser uma opção do Pedro Emanuel. O técnico já falou que não é a intenção dele ficar poupando jogadores, quem tiver disponível ele quer utilizar de um jogo para o outro, e aí, por enquanto, quem está de fora, quem ainda não volta, né, do departamento médico, Jair e Brenner, os 2 jogadores que foram utilizados como titulares um pouquinho antes de se lesionarem, ainda estão de fora, então não são um reforço para o Vasco nessa partida. O Vasco está bem organizado, sabe a importância de vencer um primeiro jogo em casa, até porque o Vitória conseguiu, né, passar pelo Atlético Paranaense virando o agregado dentro de casa, então mesmo numa sequência complicada o time vai com força máxima. Isso pensando que, apesar de ter enfrentado o Palmeiras numa derrota no fim de semana, ainda tem um Cruzeiro pela frente no Brasileirão no próximo fim de semana, mas isso não entra na conta. Entre os jogos de Copa do Brasil, o foco está também nessas Copas para virar essa chave entre Brasileiro e Copa e continuar com esse bom desempenho que tem sido, assim como na Copa do Brasil e na Sul-Americana, Vini. De Passo está de volta com a segunda metade da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Qual que é o recorte aí da luta contra a queda? É do São Paulo para baixo? Não, mais. Vitória para baixo? Para se descartar completamente o Vitória não dá. Eu acho que realmente ele está numa situação melhor do que os times que você citou debaixo do Vitória. Mas não dá para descartar o Vitória, não dá para descartar o Botafogo. Tá. Mas é óbvio que é muito mais difícil o Vitória cair do que os times que estão abaixo dele. Uma coisa é a gente olhar para a pontuação, é a realidade. O Vitória não está jogando futebol que vai ser rebaixado. E a gente precisa olhar também para o momento. Para o que cada um está jogando, né? O momento do Botafogo preocupa. Né? A gente tá falando de 1 ponto apenas. Não, mas o daí de todo mundo preocupa, mas né? Aqui, ó, vamos lá. Fora do rebaixamento, vou querer pegar a classificação, vamos lá. Chapecoense já era. A Chapecoense precisa de 30 pontos, tá? 30 pontos. Quantos jogos nós temos ainda? Tem 15 40, jogos. Tem 45 pontos. A Chapecoense tem 15 jogos. Ela precisa dos 45 que ela vai disputar, de 30. Entendeu? Ela precisa de 10 vitórias. Chapecoense tem 2 vitórias no campeonato. Como acreditar que ela vai ter 10 vitórias nos jogos que restam? Não. Então a Chapecoense já foi.
Aí é outra parada. Aí tem Vasco, Remo, Mirassol, Internacional, ó, uma distância de 3 pontos, que inclui o Grêmio também. E o Mirassol com um jogo a menos. E o Vasco também com jogo a menos. E só uma coisa, o jogo do Mirassol a menos é o contra o Flamengo do Maracanã. Também não vai resolver a vida no Mirassol. Então, galera, eu acho que todo esse pessoal que está aqui na tela deve tomar cuidado nesse momento. Porque ou é o número que é impactante de pontos, ou é a fase. Ou é o desempenho, né? Quem tá mal, e ninguém tem desempenho bom aqui. Ninguém tem. Cara, quem é que tá bem aí? O Vitória? O Vitória, por exemplo, ele tem uma característica muito interessante. O Vitória em casa é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Olha só. Na campanha em casa, o Vitória é o 4º. O Vitória está sendo ali, a âncora dele tá em casa. Já o Vitória fora, ele é o 19º. Então ele tem em casa a campanha de Libertadores. Fora, ele tem campanha de segunda. Nesse bolo, você tem times que não conseguem vencer em casa. Por exemplo, o Internacional, por exemplo, o São Paulo. Então, o Mão joga em casa. Ó, fora, por exemplo, fora de casa, o Inter tem 2 vitórias. Essa é uma característica. Tem muita gente mal, Bruno. O Corinthians tem 3 vitórias fora, o Botafogo tem 4, o Atlético Mineiro tem 4. Mas em casa, como é que tá o Inter e como é que tá o São Paulo em casa? O Inter em casa, onde está o Inter, onde desce a tabela, o Inter é o 19º. O Inter, só 3 jogos, O Inter em casa tem campanha de Série B, em casa. Ele está na zona do rebaixamento. Pior campanha em casa, o Chapecoense, tem 11 pontos, já era. O Inter tem 14, o Remo tem 14, Botafogo 16, Vasco 17, Bahia 18. Então, o problema do Beira-Rio, ele é real. Na nossa enquete, tem uma enquete aí, né, Birner, no chat? E aí a gente está perguntando qual time desses mais badalados corre mais risco. O Vasco aqui está disparado na frente. 56% Vasco, 20% Santos, Inter e Grêmio 12%. E assim, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas eu não concordo, tá? Eu também não. É a tabela, né? Jean, o que eu quero dizer é isso, né? A tabela coloca o Vasco lá embaixo, mas é interessante que o Vasco dá até sinais de reação, mas parece que quando toma um gol aí perde totalmente a confiança. Pelo menos foi assim contra o Palmeiras e foi assim contra o Santos também. Pois é, mas eu acho que todos esses times que a gente citou têm algum problema. Né? Não sei se esse exatamente, mas cada um tem um problema. Então, o Calçade falava do Internacional em casa, você cita o desequilíbrio do Vasco a partir do momento que ele toma gol. Aí você tem outros times para os quais você pode apontar para o elenco como um elenco realmente fraco. Então, eu acho que assim, ali, todos esses times que a gente falou, cada um tem algum problema. Porque se não tivesse problema, não estaria ali como candidato ao rebaixamento. Agora, eu acho que, olhando para as atuações dos gigantes aí que estão nessa situação complicada, eu não consigo ver o Vasco como aquele que joga menos futebol. Eu acho o Grêmio mais assustador. Pelo contrário, o Grêmio... Qualidade de jogo. O próprio Inter, que eu acho que, deu aquela esperança, aquela atuação do Internacional deu uma esperança contra o Flamengo, contra o Palmeiras, porque de fato... A gente elogiava o pós-Copa do Inter. Exato, porque de fato, eu acho que assim... Passou pelo Corinthians. E quando você está na zona de rebaixamento ali, quando você está lá embaixo, muito perto, evidentemente você somar um pontinho, que seja de um, e essa rodada foi a prova disso... Você sai. Se você conseguir empatar vários jogos na sequência, a tendência é você sair, porque os times que estão lá embaixo, em geral, perdem, como aconteceu nessa última rodada. Então, só que assim, não é o que a gente está vendo por produção de jogo. Eu acho que o Inter é preocupante, o Grêmio é muito preocupante. O próprio Santos, não consigo ver o Santos como um time que, embora eu olhe para o Santos e para a qualidade de alguns jogadores como um elenco que deveria resolver e garantir uns pontinhos ali, eu não acho que o futebol convença também. Então, cara, eu não consigo apontar um grande favorito para cair dentre os grandes, porque... Tem muito candidato. Quem tá votando no Vasco está votando só porque ele está na zona. Quem joga menos? E só uma coisa, né? Esses que você citou estão todos na Copa do Brasil. E a gente ainda pode colocar o Santos, além de Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Tem um Grêmio, o Vasco também é a realidade do Vasco. Tem um Grenal na Copa do Brasil. Tem um Grenal na Copa do Brasil. Não tem ideia do que isso... Então. Pode gerar na Copa do Brasil um Grenal e tem um Atlético Cruzeiro, mas a gente não está falando deles. O Grenal vai derrubar alguém, Calçade. É muito provável. Eu não tenho dúvida disso. Isso e pode e do jeito que vai, pode ser um Grenal histórico. O Inter joga mais bola que o Grêmio, mas derrubar é um os dois. Agora, cara, é muito difícil não cair um grande. Por quê?
Cara, primeiro a gente fala em 12 grandes. Tá bom, historicamente, torcida, Sim, títulos sim. estaduais e tal. Mas o Bahia hoje tá nesse time aqui. O Atlético Paranaense Também. mostra que foi um acidente. Mas esses nem candidatos são, né, Inclusive, eles estão lá em cima. Então, não, estou somando eles, são 12 grandes. Você tem o Atlético... Os 4 do Rio, São Paulo, os 2 do Sul e os 2 de Minas. tem- Mas só uma coisa, Calçado. Se for assim, para não cair um dos grandes, se você considerar essa conta dos 12, teria que cair o Vitória. Porque deixa os eu outros chegar lá, três- deixa eu chegar lá. Você tem os 12, aí você tem Bahia e Atlético. Já são 14. Restam 6, tá? 4 vão cair dos 6. Cara, o Vitória tá longe nesse momento. Mas O Red Bull Bragantino também. Também. O Red Bull Bragantino é o 7º. Então, cara, E você... na É o seguinte, classificação do... é muito recente, difícil, tá lá em cima. porque assim, Mirassol está nesse momento na zona do rebaixamento. Remo está na zona do rebaixamento. Chapecoense já caiu. E o Vasco está lá. Para sair o Vasco, é aquela ideia de que um grande não vai cair. Se você tirar o Vasco daqui, você tem que puxar alguém, concorda? Sim. E vai puxar o Inter, é grande. O Grêmio é grande. O Santos. São Paulo. O Vitória seria o primeiro Seria o que Vitória não tá no... que não, hoje não está nesse time dos gigantes, dos grandes. Olha lá. E é difícil, porque o Vitória tem se garantido onde? Em casa. Em casa o Vitória é muito forte. Embora tenha perdido, a campanha do Vitória o sustenta jogando em casa. Tanto que em casa ele eliminou o Atlético do Paraná na Copa do Brasil. Sim. Num jogo virada espetacular. é. Então, é um time que pode resistir jogando em casa e permanecendo na primeira divisão. Aí cai um grande. E outra Então, coisa, vamos aí, ver, vamos ver o Mirassol agora sem Libertadores também. Também O quanto ele consegue eventualmente somar os pontos que... é o primeiro fora. Porque ele contra a LDU rodou elenco, certo? Mesmo exato. sendo um jogo O Inter já tem um decisivo. jogo Quem a tem mais. menos cara. pressão de todos esses. Tem menos pressão e vai ter um confronto agora na Copa do Brasil entre Vasco e Vitória. Então pode não ser um grande a cair, podem ser 2 também. Pode. Se o Também Mirassol pode. escapar. É possível. O Remo eu acho O- difícil escapar. O Inter já tem um jogo a mais que o Mirassol. O Inter é o primeiro fora. E só para trazer números dos últimos anos, 5 anos, só para o torcedor ficar esperto. Provavelmente, 45 pontos salva, tá? De 2021 para cá, quem tinha 45 pontos ou mais não caiu. Então, em 2021, o Grêmio foi o primeiro, o Grêmio foi o 17º, tá? O Grêmio 43, em 2022 Ceará 37, Santos 43 em 23, em 24 o Atlético Paranaense Isso tá falando dos 42. os mais bem classificados entre os que caíram. O primeiro antes da saída. Ah, isso não é tá. o último, é o primeiro para sair. Tá. É o primeiro que caiu, não o último colocado. E o Ceará 43 pontos também. Então quem tiver 45 é o número mágico, 44 pode escapar, tá? 44 pode Já escapar. houve ano que o 46 você era rebaixado, mas assim, eu vi que não dá pra saber, Calçado, mas eu acho que não precisa nem dessa pontuação. Não, com O 40. número de pontos que as equipes Tem têm. ano- 45 é o Por número exemplo, que gente, normalmente os clubes acho que fazem escapa essa com conta menos. dos Em 45. 2022 caiu Ceará com 37, Atlético Goianiense 36, Avaí 35 e Juventus 22. Agora, não dá para ficar olhando Claro, para a apostando exceção. nisso, claro. Então, o número 44, ok, 45, legal. Agora, a gente tem o seguinte, na Copa do Brasil, esses confrontos que são pesados, por exemplo, um Grenal, por exemplo, um Atlético e Cruzeiro, mas esses não estão envolvidos na luta contra o rebaixamento. Mas, ao mesmo tempo, Birner, são clubes que estão ali na parte de baixo da tabela, muitos com problemas financeiros e que precisam também avançar. E isso pode valer também para a Copa Sul-Americana. Então, a gente vai ter o Santos também envolvido em Sul-Americana, o Vasco e o São Paulo, com um confronto pesadíssimo, super tradicional, de duas das camisas mais pesadas do continente e do mundo contra o Boca. Acho que, assim, quando você fala de rebaixamento e de equipes grandes, a gente precisa muito contextualizar como cada uma lida com isso. Por exemplo, qual é o trauma vascaíno? O passado. Né? O vascaíno não aguenta mais, o Vasco tem investimento hoje, provavelmente terá uma SAF e o Vasco provavelmente será um clube rico, e em breve, tá? Não acho que esse ano, mas em breve o Vasco será um clube rico. Então, eu não duvido que haja mais investimento, que tragam mais jogadores. Eu vou muito na linha do que o Jean disse. Eu olho o elenco do Vasco, eu acho, por exemplo, muito superior ao do Mirassol. Eu acho que ele tem mais condições de escapar, mas ele tem que lidar com o passado. O Santos também.
com o passado recente. Você olha o elenco santista, ele não é dos mais confiáveis. Alguns jogadores envelhecidos, a dependência do Neymar para você ter um time mais consistente. Tem um técnico que sabe lidar com essas circunstâncias, que é um cara preparado para esse momento difícil, né? De as coisas, as nuances do futebol brasileiro que não são para qualquer treinador. Mas você tem algo traumático que seria um rebaixamento do Neymar. Que é o passado. Não, acho que é o rebaixamento do Santos recente. Tá. O Santos se acostumar com uma situação dessas. O Grêmio, para mim, está perdido. O Grêmio, para mim, está insistindo naquilo que eu acho que não vai funcionar. O quê? O Luiz Castro? A ideia de jogo. E para os times gremistas, geralmente, até quando eles estão em situações muito difíceis, a não ser uma versão só do Grêmio lá de trás, eles lutam muito. E esse time do Grêmio, parece que ele tenta lutar, mas ele não consegue competir. De fato, o Inter compete. E o trabalho do Pesolano, apesar do time estar em crise, está vivendo essa coisa também, porque o Inter também caiu já não faz tanto tempo e tem um pouquinho essa memória do rebaixamento recente. O Inter ano passado também lutou muito para não ser rebaixado. O Inter ainda é superior, ou tem sido superior no Campeonato Brasileiro ao Grêmio. Né? Sim, e vamos lembrar que a gente está falando de uma discussão do nível lá embaixo. A gente não está falando de uma discussão. A parte anímica, eu acho que a pior de todas é do São Paulo. Então, você está querendo dizer que o trauma seria maior para o São Paulo? Lidar com pisar na zona do rebaixamento e ficar lá umas 2, 3 rodadas, o time que vai ter mais dificuldade para lidar com isso é o São Paulo. Isso aconteceu com o São Paulo em anos recentes e ele saiu. Quer dizer, mas saiu mais longe do campeonato, né, Gê? Longe do final do campeonato. Eu concordo contigo, por isso que eu falei. Acho que não dá para olhar para a história nesse momento e achar que ela vai se repetir. Mas também vice-versa, não dá para olhar... Acho que assim, também não dá para acreditar que porque um caiu, o outro vai... Sinceramente, eu acho que o peso hoje em dia... Né? Até pelas questões financeiras, ele é muito parecido para qualquer um. Para todos eles. Para qualquer um e para todos eles. Os jogadores são outros, eles sabem o peso que tem que cair com um grande, seja ele o Vasco, que já caiu. Mas é que o São Paulo, por ser primeiro, não teria um peso maior, Jean? Depois. Eu acho que hoje não é que os caras estão pensando, vai ser a primeira, não vai ser a segunda. Não, como é a terceira vez do Vasco, então... Tudo bem. Sabe, acho que assim, acho que isso daí não muda muito no dia a dia. É quem tem mais de onde tirar quando você olha o elenco e os jogadores. Então. E o treinador. E isso é mais Estão querendo sabotar de novo. E o treinador. Peraí, Birner, porque tem uma tela que talvez vá contra o seu argumento, que é o desempenho do Dorival no Campeonato Brasileiro. É uma sabotagem. Trazer aí agora, pessoal, os jogos dessa terça-feira. Pela Libertadores teremos Independente Del Valle e Tolima. Pela Copa do Brasil, 9 horas, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pela Série B, teremos Atlético Goianiense e Botafogo, Juventude e CRB. Aí teremos Acreano Série B, teremos UEFA Champions League, jogos eliminatórios, teremos Campeonato Espanhol, Valência e Bet, Copa das Ligas teremos também. E somente assim, dos principais jogos. Hoje a grade ainda vazia, então teremos esses jogos aí, dando destaque para Cruzeiro e Atlético Mineiro. É a primeira partida aí das quartas de final da Copa do Brasil, primeira partida sendo no Mineirão e a segunda sendo na Arena MRV. Independente Del Valle e Tolima, Independente Del Valle ganhou na ida e está com a vantagem, vamos ver quem vai se classificar. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.